O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus convidados, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo das 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, acolhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquela que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, qual a novena que nós estamos fazendo? Nossa Senhora de Guadalupe, Ajudai-nos a ouvir a voz de Deus. gente, hoje é dia de Santa Cecília. A Joelma está de licença, né? Com faringite. Eu não estou cantando, não é porque eu estou com preguiça, que eu também deveria ficar 7 dias em silêncio. Atestado não funciona para mim, não tenho como. Então por isso que eu estou evitando de cantar. Mas vocês não estão com faringite? Desde o começo esses dias não canta, gente. Vamos, coitado do rapaz lá, toca, canta, anima. Não sei, não pode. A gente vai na igreja, não pode fazer corpo presente, não. A gente veio aqui para rezar, foi ou não foi? É para rezar ou não é? O canto faz parte da reza? Quem canta, reza 2 vezes. Então, meu filho, está perdendo tempo. Se eu não estou cantando, é por uma questão mesmo de ter que parar por uns dias, porque eu também estou gravando CD, então está complicado. Filhos queridos, hoje teria muito a falar,
e tem muito a falar. Vamos lá. Domingo passado, o Papa fez o primeiro domingo mundial dos pobres. Quem foi à missa domingo? Gente, primeiro ano. Domingo que vem nós celebramos a festa Cristo Rei. Então essa semana é natural, e vocês estão percebendo isso. Domingo passado foi a parábola dos talentos, e estamos falando Jesus o Rei. Essa é a temática. Aquele pantocrato que vocês estão vendo lá, acima da imagem, é o Cristo Rei, o Todo-Poderoso. E tudo começa em Cristo, veio dele e volta para ele. Mas hoje a parábola nos fala de novo de moedas, de novo de talentos. E eu vou começar por ali. A parábola ela é estranha quando não é compreendida. Ele foi para ser coroado rei. Há quem aceitasse, há quem não aceitasse. Primeiro ponto: Jesus é o rei. Eu aceito ou não, ele é rei. Jesus é o rei do universo. Repita comigo. Jesus é o rei do universo. Eu aceito ou não, depende de mim, depende de você. Nós podemos trabalhar para a antecipação do reino ou nos opormos ao reino de Deus. E aqui todo mundo, aceita ou não, acaba tomando posição. Não tem neutralidade. Não existe neutralidade. Ou você está a favor ou você está contra. Foi Jesus que estabeleceu. Quem não está a favor está contra. Então a primeira pergunta que você vai se fazer: eu estou a favor ou contra? Você vai dizer: eu estou a favor. Vamos ver se está a favor mesmo. Jesus usa uma segunda imagem, falando de moedas. Quem tem moeda no bolso aqui? Quem acha que ganhou moeda? Me empresta uma moeda? Não vou colocar na oferta não. Depois se você quiser você coloca. Só quero uma moedinha. Jesus falou isso. Deixa eu ver de quanto. 50, tá bom. 50 centavos. Jesus falou que ele foi e foi dado moedas. Gente, entenda aqui essas moedas. E eu te pergunto: quantas moedas Deus colocou na tua vida? Não é de 50 nem de R$1, é uma analogia. Quantas moedas Deus entregou para você? É só você começar a contar. Você tem filhos? Olha quantas moedas. Tem marido, esposa? Quantas moedas? Tem casa própria? Meu Deus, você está rico. Você tem saúde? Você é milionário. Olha quantas moedas Deus te entregou. E disse: multiplique-as. Multiplique os talentos, os dons, os benefícios que eu te dei. Então, primeira coisa, se tomar consciência: Deus confiou em mim. Deus foi generoso comigo. Caramba! Então para de choramingar que Deus não gosta de você. Mentira. Você ganhou muitas moedas. O que você fez com elas? Aí sim é um problema. Eu pergunto: quantas você já perdeu? Quantas moedas, oportunidades, filhos que você afastou, família que você espatifou, oportunidades que você teve e não aproveitou? Como que você multiplicou suas moedas? Padre, hoje me sobraram poucas.
aproveite as que você tem. E nosso Senhor disse: e quem não tem, ainda será tirado o que tem. Deus te deu as moedas. Não vai dizer: Deus me roubou. Roubou nada. Deus deu e pediu que você administrasse. Se foi preguiçoso, se você foi espalhafatoso, se você foi no mínimo, se você foi uma pessoa negligente, perdeu as moedas, vai acabar sem nada. E nosso Senhor disse: a quem muito tem, ainda será dado mais. Tanto é que falaram: Senhor, mas ele já tem 1000, para que dar mais? Porque ele soube lidar com as moedas, ele soube lidar com a família, soube lidar com os filhos, soube lidar com as oportunidades, soube lidar consigo e com os valores. É injusto? Não. Porque para quem espatifou, se você pode dar um caminhão de moeda, vai espatifar de novo. Lógica de Deus. Nossa, padre, comece a contar, meu filho. Comece a fazer os seus cálculos. Quantas moedas lhe restam? Tem mais. Na própria parábola, o Senhor disse que aqueles que foram contra o seu reinado foram mortos. Mortos. Aqui quero dizer duas coisas. A primeira leitura de hoje, gente, é uma leitura que, inclusive, quando eu voltar a fazer o quadro Mulheres no Experiência de Deus, e é um texto que eu queria indicar que todo pai e toda mãe deveria ler, que é a leitura do livro de Macabeus. Anote, capítulo 7, do versículo 1 seguinte. Se você quiser, para não ler muito, Macabeus, capítulo 7, versículo 20. Que exemplo de mulher, que exemplo de mãe, que exemplo que o senhor está falando, padre? Não prestou atenção? Eu explico. Essa mulher, e se você lembrar, eu explicava esses dias, que o povo rasgou, lembra? Rasgava os ensinamentos de Deus e tacava fogo. Rasgava os ensinamentos, e aqueles que guardavam os livros sagrados em casa eram mortos. Foi o edito de um rei. Essa mulher, Deus lhe deu 7 moedas valiosíssimas, seus filhos. E aqui a gente começa a pensar a moeda. Não disse nosso Senhor: aquele que quiser guardar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la? Essa mulher viu morrer 6 filhos. E por quê? Porque não aceitava sacrificar aos ídolos, não aceitava rasgar as sagradas escrituras. E eu repito, o nosso Brasil está cada dia rasgando, não a Constituição, essa já faz tempo que não é vivida, a cada dia, e nós estamos sendo coniventes, no mínimo, estão rasgando a Sagrada Escritura e tacando fogo. Filho, nesse contexto, essa mulher viu 6 filhos num só dia. Se coloca no lugar. E sobrou o mais novo, o caçula. O rei tentou de toda forma oferecer outras moedas para aquele rapaz, que não as de Deus. Se você comer
sacrificar aos ídolos, eu te farei rico. Você percebe que nós estamos falando de dois tipos de moedas. Nós estamos falando de dois valores e dois preceitos. Nós estamos falando de duas coisas distintas. A moeda de Deus não é dinheiro. A moeda de Deus é vida. A moeda de Deus é respeito. A moeda de Deus é esperança. A moeda de Deus é fé. O rei quis iludir o caçula. Faça a idolatria e eu te darei, farei você um homem rico, poderoso. O menino disse não. Isso veio da mãe e do pai. Isso veio do berço. Aquilo que eu dizia, pai, mãe, um dia vai fazer falta para o teu filho, para o teu neto, porque você não o levou domingo na igreja. Disse na apresentação de Nossa Senhora, ontem, e repito aqui de novo, um dia vai fazer falta para o teu filho, adolescente, por você não o ter criança ou apresentado nas missas dominicais. Se esse jovem caçula não aceitou ser corrompido pelo rei, foi pela formação dentro de casa. O rei apelou para a mãe, vai lá, faz alguma coisa, o seu 7º filho vai ser morto. Ela foi. Só que ela também não se vendeu. E quando começa o texto, por isso que eu digo, lê em casa, parece que ela vai ceder. Quando ela começa dizendo, Antíoco, que era o rei, ela começa dizendo, filho, tem de piedade de mim. O que você pensa? Que ela vai dizer, não morre, eu já perdi 6, se eu perder você eu vou ficar viúva. Não te custa, menino. Ela começa, filho, tem de piedade de mim. Eu te trouxe 9 meses no meu ventre, por 3 anos te amamentei, te criei e te eduquei até a idade que tens. Sempre cuidei do teu sustento. Eu te peço, meu filho, eu te rogo, contempla o céu e a terra. Reconhece que não é nada sem Deus. Não tenhas medo do carrasco. Pelo contrário, aceite a morte. Ei, você faria isso? Não precisa responder nem com a cabeça, porque Deus diga no teu coração. Se está tão convencida da fé, você pai, que não é mulher não, essa mulher é homem, é mãe e pai, estaria convencido de dar um conselho desse para o teu filho, depois de ter perdido 6, e ter o último? Por muito menos moeda, 50 centavos, a gente já entregou tudo. Será que a gente está convencido disso? Santa Cecília estava. Esse texto aqui me incomoda de Macabeus. Olhando hoje a criação, o exemplo dos pais, olhando a formação dentro de casa, o que aconteceu? Como é que está escrito ali? Escreva, Macabeus capítulo 7, versículo 20. Tenha coragem de ler com sua esposa, com seu marido. Tenha coragem de ler de novo. Volto a te perguntar, quais são tuas moedas?
O que é valioso para você? Santa Cecília, hoje se usa vermelho porque é uma mártir. Ela vivia perto de Roma, uma família muito abastada, e acabou dando a casa onde ficou o cemitério de São Calixto, dos papas, na Trastevere. Santa Cecília, muito cedo foi prometida em casamento, como era da época, a Valeriano. Próximo ao casamento, ela aceitou o casamento, foi obediente, mas disse para ele: eu fiz um juramento de virgindade a Cristo, você aceita? Ele era pagão, e ele disse: eu aceito, porque, e ela disse: eu vejo um anjo. E ele disse: eu aceito se eu ver o anjo. Ele viu o anjo com 2 coroas. Naquele momento, o anjo pegou uma coroa, colocou na cabeça dele, e uma segunda coroa colocou em Cecília. Ele se converteu do paganismo e viveram casados, mas a virgindade. Muito breve começou uma perseguição, a mesma, porém só mudou o rei. Lá em Macabeus, Antíoco, ali outro rei. Começou a perseguição. O que aconteceu? Valeriano e Tiburcio foram mortos. Cecília sepultou o marido e o amigo do marido. E logo depois foi declarada como cristã pública e foi presa. Enquanto os carrascos a maltratavam, ela cantava hinos e louvores ao Senhor, e nada tirava o semblante e a mansidão no coração. Quanto mais lhe batiam, quanto mais lhe ofendiam, mais ela cantava hinos e louvores ao Senhor. Antes da morte, eles disseram: você não tem medo? Nós temos o poder sobre a vida e a morte. Ela respondeu com serenidade: vocês estão errados. Vocês podem me tirar vocês têm poder sobre a minha morte, mas não têm poder sobre a minha vida. Ela já está garantida em Deus. Por isso, ela é considerada a padroeira dos músicos e dos cantores, porque em meio a grandes tribulações, ela cantava salmos e hinos ao Senhor. Diante de tantos fatos, eu te pergunto: a mãe de Macabeus, as moedas do mundo e as moedas de Deus, e Santa Cecília, o que Deus está te falando hoje? Se eu puder insistir, e eu faço, leia em casa Macabeus, capítulo 7, versículo 20 seguintes, e pense e conte quantas moedas ainda você tem. E não, se você tem pouco, não se iluda, não lhe será dado mais. Credo, Padre, briga com Jesus, não fui eu que falei. As que você perdeu, não voltam. As que você, de forma leviana, as desperdiçou, não voltam. Valorize o pouco que você tem.
e eu devolvo os 50 centavos. Depois o senhor coloca. Deus abençoe. Amém.